PCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Encontro entre Presidente da Ucrânia e Primeiro-Ministro de Cabo Verde gera crise entre Presidente da República e Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde mostra-se preocupado com o nível de crispação política no nosso país e pede moderação. Cabo-verdiano residente em Portugal que fez viagem Bissau-Praia surpreendido com 7 quilos de cocaína no aeroporto da Praia. Analistas políticos da Guiné-Bissau não acreditam que a Assembleia Nacional consiga se reunir na próxima quarta-feira, conforme convocatória do Presidente do Parlamento guineense. A União Europeia começa a trabalhar num pacote de sanções a impor a colonos israelitas na Cisjordânia. A Assembleia Geral da ONU reúne-se amanhã com Gaza, novamente na agenda. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo neste jornal para esta segunda-feira, dia 11 de dezembro, com a técnica do Arlindo Gonçalves, eu, Anatólio Lima e outros companheiros. Vamos estar consigo neste serviço informativo. O Presidente da República manifestou estranheza pelo facto de ter sido o Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva a ir à Ilha do Sal receber o Presidente da Ucrânia no passado sábado, quando o Volodymyr Zelensky fez uma escala técnica da ilha a caminho da Argentina. Na Ilha do Sal, o presidente ucraniano foi recebido pelo primeiro-ministro, José Luís Correia e Silva, e não pelo chefe de Estado, José Maria Neves, que se encontra no país. Este facto não passou despercebido e nas redes sociais vários internautas questionam o porquê de ter sido o primeiro-ministro a receber o presidente da Ucrânia em vez de ser seu homólogo cabo-verdiano. Em relação a este encontro, o chefe de Estado não deixou claro se foi informado ou não. Contudo, manifesta profunda estranheza com a forma como tudo aconteceu e promete tomar medidas. Efetivamente, há uma profunda estranheza da minha parte relativamente a esse encontro e em espaço próprio. Chamarei a atenção para essa questão e tomarei as medidas que se mostrarem pertinentes. Estranheza porque o Presidente não foi informado? O que é que aconteceu? Estranheza porquê? Estranheza pela forma como as coisas aconteceram. Um homólogo do Presidente da República chega a Cabo Verde e, portanto, nessas questões deve haver uma articulação entre os órgãos de soberania e o Presidente não pode ser posto sob facto consumado sobre essas matérias. Não foi informado, mas não foi informado. E acho que já respondi às vossas questões. Mas não respondeu se foi informado ou não. E o chefe de Estado reitera que é necessária articulação entre os órgãos de soberania. Mormente, em situações do género, o país, da sua perspectiva, só tem a ganhar quando as informações são canalizadas por canais adequados e quando há respeito pelas diferentes instituições da República. E o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, Carlos Veiga, foi recebido hoje pelo Presidente da República, a convite do chefe de Estado. À saída, Carlos Veiga disse que é preciso um trabalho de todos para qualificar o nível da democracia e manter o prestígio de Cabo Verde. O antigo governante mostrou-se preocupado com o nível de crispação política e pede moderação por parte de todos os atores políticos, conforme o José António dos Reis. Carlos Veiga lembra que, enquanto líder da principal força política na oposição e José Maria Neves, na qualidade de chefe do governo, fizeram uma revisão constitucional juntos. Carlos Veiga nota que há um ambiente político crispado e defende tolerância, moderação e entendimento entre a situação e a oposição a bem do país. A nossa Constituição exige compromisso. Nós temos uma lista enorme de matérias que exigem maioria de 2/3. Foi intencional, porque em Cabo Verde, com as condições que nós temos, o nosso recurso são os recursos humanos. E, portanto, são os recursos humanos, os acordos, os entendimentos que os recursos humanos que dirigem o país consigam fazer. Portanto, os partidos políticos, as instituições, tudo isso vem em benefício de Cabo Verde. Não posso rejeitar, portanto, com as responsabilidades que tenho, pelas funções que desempenhei, não posso rejeitar, tentar fazer isso mesmo, portanto, levar alguma moderação mais às relações entre os dois partidos, no quadro da Constituição, que é uma Constituição compromissória, uma Constituição que exige que as diversas partes, governo e oposição, se entendam.
tem que se entender sobre muitas matérias que são fundamentais. Quanto à coabitação entre o Presidente da República e o Governo, o antigo Primeiro-Ministro, entre os anos de 1991 a 2000, defende entendimentos e, se for possível, criação de soluções que possam não estar escritos para o bem da nação. Eu recordo-me, tanto com o Presidente Mascarenhas, nós muitas vezes fazíamos coisas como conversar antes sobre projetos de diplomas que vão chegar. Vamos, como é que isso vai ser? O que é que há? Portanto, eu acho que entre o Presidente da República e o Governo tem que haver um diálogo forte, franco, aberto. Não é? Aberto. E isso também está no desenho da Constituição. Se há uma lei ou um projeto de resolução que já se sabe à partida que por alguma razão não consegue passar, discuta-se antes, se limar as coisas antes. Eu acho que não se deve deixar que isso chegue, enfim, à sessão plenária para depois ser... O antigo Primeiro-Ministro e ex-candidato à presidência da República nota ainda que o país carece de uma revisão constitucional e apela ao entendimento entre os atores políticos. Carlos Veiga reconhece, no entanto, que os tempos mudaram e mostra-se preocupado com a conjuntura internacional. E no final deste encontro com o ex-candidato à presidência da República, antigo primeiro-ministro e também ex-presidente do MPD e um dos fundadores deste partido, o chefe de Estado cabo-verdiano disse que gostaria de destacar 3 aspectos que nortearam o mesmo. O primeiro deve-se ao facto de a política não ser uma relação entre amigos e inimigos, mas sim entre adversários, pelo que é importante valorizar as diferenças. O segundo aspecto, disse o chefe de Estado, é que em democracia ganha o mais votado, mas deve-se considerar os que participam e que têm representatividade social e política. O terceiro aspecto apontado pelo chefe de Estado prende-se com o debate político que, na sua perspectiva, deve ser elevado. O chefe de Estado deixou entender certo mal-estar na relação institucional e fala mesmo em degradação da mesma e chama atenção para aspectos que devem merecer a atenção dos políticos para a busca de soluções. É preciso prestarmos atenção às questões institucionais. Tem havido alguma degradação nos últimos anos, mas também prestar atenção ao debate de questões políticas importantes e que têm a ver com a vida dos cabo-verdianos. Temos a questão do emprego, temos a questão da segurança, da criminalidade, temos o aumento do custo de vida e a deterioração do poder de compra de significativos segmentos da população cabo-verdiana. Temos de prestar atenção à pobreza, às desigualdades, às ineficiências na saúde, e são questões que devem merecer a atenção dos políticos e da política para que orientemos o debate para a busca de soluções. Para tal, defende o chefe de Estado, é importante alargar o espectro da participação. É importante que todos participem, de todos os partidos políticos. E 50 anos após a independência, 33 anos após a instauração da democracia, temos de ter capacidade de aproveitar toda essa experiência acumulada, mobilizar, convocar os senadores da República que estão em todos os partidos políticos e que se destacaram em muitos momentos para a construção do melhor Cabo Verde, para que todos contribuam para a afirmação e para o desenvolvimento de Cabo Verde. E devo, de uma forma muito pedagógica, trabalhar com todos para que Cabo Verde possa crescer e possa afirmar-se como um país útil na arena internacional e um país onde todas e todos consigam efetivamente resolver os seus problemas e viverem com dignidade. Há dias, o Presidente da República referiu a uma acirrada e maquiavélica luta pelo poder e de um certo caos pelo que é necessária alguma ordem. Questionado hoje pelos jornalistas sobre o que quis dizer, o chefe de Estado socorreu-se da imagem de um trânsito caótico para expor o que pensa e o que deve acontecer. Muitas vezes, quando o trânsito está caótico, muitos condutores não respeitam as regras. É preciso que haja gente de bom senso para evitar encontrões, para evitar acidentes e para evitar perdas de vidas humanas. Aqui tem que haver gente adulta na sala para evitar que haja deterioração institucional e que haja encontrões e disputas desnecessárias de protagonismo
e que a imagem do país também seja prejudicada. Chefe de Estado de Cabo Verde deixar entender que as relações institucionais estão degradadas e o clima político crispado e apela também à moderação. Na Guiné-Bissau, também crispação, crise política. O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, disse que o nome do próximo primeiro-ministro será anunciado amanhã, terça-feira. Enquanto isso, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, ora dissolvida, Domingos Simões Pereira, convocou a plenária do Parlamento para depois de amanhã, quarta-feira. Analistas políticos em Bissau, ouvidos pelo Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, dizem não acreditar na realização da reunião plenária, tendo em conta que as forças militarizadas, controladas pelo chefe de Estado, irão usar a musculatura armada para impedir qualquer movimentação na Assembleia Nacional. O Eugênio Teixeira fez os contactos, conversou com os analistas da Guiné-Bissau. Vamos escutar o que é que pensam. Para o analista político Luís Vaz Martins, não há dúvidas de que a dissolução do Parlamento da Guiné-Bissau constitui um ato ilegal praticado pelo presidente Sissoko Embalo, mas diz ser impossível a plenária da ANP funcionar, já que serão utilizados outros mecanismos violadores das leis do Estado de Direito Democrático para impedir que a reunião dos deputados aconteça. O Presidente da República tem controlado nas suas ações, nas suas investidas ditatoriais, portanto, as instituições militares. Daí que eu estou em crer que vai mandar alguma guarnição militar invadir a sede da Assembleia Nacional. Mas isso já será outra fase, digamos assim, da própria crise, porque será um confirmar daquilo que muitos já defendem, que se trata de um golpe de Estado institucional. A mesma leitura faz o politólogo Rui Jorge Semedo, que considera desnecessário confrontar homens armados, que certamente serão enviados para impedir a realização da reunião plenária. O Parlamento está confrontado com o poder das armas, supostamente sob a orientação do atual poder político na Guiné-Bissau. Portanto, não acredito que seria uma boa ideia, uma boa estratégia o Parlamento decidir ir por uma via de braço de ferro. Talvez o Parlamento poderia estar a utilizar os mecanismos da mesa que ainda continua em funções, procurando por vias políticas, por vias diplomáticas, tentando influenciar as organizações regionais, caso, por exemplo, da CEDEAO, da União Africana e também da própria União Europeia e toda a comunidade internacional das Nações Unidas. Numa altura em que quase meio mundo, dentro e fora da Guiné-Bissau, fala na violação da Constituição, a decisão tomada pelo chefe de Estado bissau-guineense, a pergunta é onde param os órgãos do Poder Judicial para fazer valer o respeito às leis vigentes. A politização do judiciário chegou aos níveis mais aberrantes jamais vividos na nossa história. Quem controla o poder judicial na atualidade é o próprio Umaru Sissoko Embalo, o atual suposto presidente, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, aquele que, em colaboração com Umaru Sissoko Embalo, ajudou a dar o golpe de Estado no poder judicial. Ele é que faz os recados e faz toda a vontade do Umaru Sissoko Embalo. O nosso sistema, infelizmente, os vícios da transição do Partido-Estado para a democracia deixou alguns resquícios na nossa Constituição que devem ser revistas. Em todos os países normais, o Procurador-Geral da República pode ser nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Aqui, o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República simplesmente ouvido o Governo, ou seja, limita-se a comunicar a sua vontade ao Governo. Com o agravante de que o Procurador-Geral da República não tem um mandato. Ele pode ser nomeado e no dia seguinte destituído a bel prazer de quem o nomeou, neste caso em concreto o Presidente da República. O que faz o Procurador-Geral da República? Um mero ajudante de campo do próprio Presidente da República. Palavras do analista político guineense Luís Vaz Martins, que aponta ainda o dedo à postura das Forças Armadas, que continuam a entrar no jogo político, quando, na sua opinião, deveriam ser equidistantes na defesa dos superiores interesses do país e do povo. Quanto ao anúncio do novo Primeiro-Ministro para esta terça-feira, o politólogo Rui Jorge Semedo não faz prognóstico de nomes. Eventualmente, figuras ligadas ao partido da oposição, Madame G15 e outras personalidades, que assim, de repente, não consigo imaginar, mas eu acredito que teremos surpresa. Poderá hoje vir a aparecer pessoas até ligadas ao PAIGC, porque aqui tudo é possível. Visão dos analistas políticos Rui Jorge Semedo e Luís Vaz Martins sobre a situação política que se vive na Guiné-Bissau.
O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, a 9 horas mais 14 minutos e meio. Um cidadão cabo-verdiano que vive em Portugal foi detido no aeroporto internacional Nelson Mandela da Praia pela polícia judiciária na posse de 7 quilos de cocaína. O homem, que tem 52 anos, tinha feito o trajeto Guiné-Bissau-Praia, conforme o Moisés Évora. Uma operação da Polícia Judiciária no Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela culminou ontem com a detenção de um indivíduo de 52 anos. Ele foi surpreendido na posse de 7 quilos de cocaína pura. Tinha feito a ligação Guiné-Bissau, capital do país, Praia. O homem está a braços com a justiça. Ele tinha droga escondida numa bagagem. Vai ser presente a tribunal. Trata-se, pois, de uma matéria que a qualquer momento pode ter novos desenvolvimentos. Fica esta comunicação de que houve apreensão de droga e detenção de um cabo-verdiano no aeroporto internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia. Pois o indivíduo foi apresentado ao juiz e o magistrado aplicou-lhe prisão preventiva como medida de coação. E a 12ª edição da Noite Branca aqui na Praia acontece nos dias 15 e 16 do corrente, com envolvimento de cerca de 600 artistas e performers. A Câmara da Praia vai igualmente promover a festa da virada do ano em Quebra-Canela. Entre os artistas da festa de passagem do ano estão Lonnie Johnson, Gama e Lipe Monteiro, conforme a Miri Lopes dos Santos. O evento Noite Branca deste ano é dedicado à memória da artista Sara Tavares, conforme o vereador de Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, e tem em perspectiva colocar a cidade da Praia como um centro de atração do turismo cultural. A abertura acontece no dia 15, mas o ponto alto perspectiva-se para o dia 16 de dezembro. Haverá também, com início às 19 horas, os palcos Dança, Batuque, Funaná e Cotipó, música tradicional, palco jovem, noite de humor e feira de artesanato. O evento irá contar com o envolvimento de cerca de 600 artistas de diferentes áreas de atuação e se desenrola ao longo das zonas limítrofes do platô, Pracinha Luís de Camões, Rua de Tênis, Praça Alexandre Albuquerque, Rua Pedonal, Avenida Cidade de Lisboa e Ponta Belém, com performances de artistas dos mais diversos estilos e gêneros musicais, devendo se prolongar até às 4 horas da madrugada. Tubarões, Cremilda Medina, Gardénia e Princesito são nomes previstos para o palco tradicional da Noite Branca. A habitual festa de passagem do ano no Largo de Quebra-Canela também já tem cartaz. Estão previstas atuações de Lonnie Johnson, Lipe Monteiro, Tranca Folha, Jonathan, Gama e também a atuação de DJs e artistas locais. À meia-noite, como manda a tradição, haverá 20 minutos de fogo de artifício a partir de 2 lugares diferentes, um na Praia Sul e outro em Praia Norte. O orçamento é pouco mais do que 20 mil contos para a Noite Branca, virada do ano, e também para o orçamento conta a verba que vai ser gasta com o fogo de artifício. Pouco mais de 20 mil contos é o montante previsto pela Idilidade para a Noite Branca e festa de passagem do ano, eventos para os quais também conta com patrocinadores. Em São Vicente, uma parceria entre a Associação Ponta de Pom e funcionários da TAP resulta na entrega de um donativo às crianças da Escola de Espia e Fontilhês. Esta prenda do projeto Natap Solidário consiste na oferta de kits de Natal que vai beneficiar dezenas de alunos daquela escola de São Vicente, conforme o Albertino Brito. A entrega deste donativo aconteceu na tarde desta segunda-feira na Escola de Fontinês, perante a presença de representantes da TAP em São Vicente e da direção da Associação Ponta de Pom. Para Rita Borges, da Transportadora Aérea Portuguesa, o projeto Natap Solidário visa ajudar as crianças de Fontinês, Espia e Ribeirinha com materiais escolares. Para que possam vir à escola e ter condições que normalmente são muito difíceis daqui se conseguir. É um projeto que a TAP criou, que abrange 12 escalas aqui. Este projeto visa fazer com que as crianças possam ter acesso a materiais escolares muito caros, como mochilas, cadernos, também
Também temos um mini kit de higiene dentro destas mochilas, porque acreditamos que não é só ir à escola, também precisamos de cuidar e também precisamos de ensiná-los a cuidar da própria higiene pessoal. Este foi um projeto que nós iniciámos em setembro, mantivemos em contacto com a nossa chefe de escala, que é a Elisângela, aqui, que orientou tudo convosco para ser possível estar aqui hoje, e todos os departamentos da TAP, sem exceção, desde pilotos, desde terra, todo o staff mesmo que existe em terra, desde a manutenção, comparticiparam para que fosse possível entregar e fazer hoje chegar este material aqui. Esta iniciativa da TAP já vem acontecendo na Praia e Ilha do Sal, e agora é a vez da São Vicente receber o projeto na TAP Solidário, que começou em setembro e, graças à Associação Ponta de Pom, vai contemplar as crianças da Escola de Fontinés e Espia, conforme António Fidalga, presidente da Associação Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Ambiental. De facto, nós crianças, Tita precisa. Fontinés Espia e Ribeirinha, onde na zona de confluência, tanto bem assim. E nunca te consegui abranger mais meninos, mas de ficar com esse compromisso no próximo ano, tenta fazer muito mais. Vamos ficar numa zona mais retirada, pouca coisa de ali, mesmo a nível de informação, não está recebendo muito pouca informação. Se qualquer coisa de ali não tem que regozijar, e desde já para não dizer que é motivo de muita felicidade conseguir dar às crianças, na nossa comunidade, um apoio diferente daquilo que tem sido feito nos anos anteriores. A Associação Ponta de Pom, em parceria com os funcionários da Transportadora Aérea Portuguesa, faz a entrega de um donativo às crianças da Escola de Espia e Fontinés. Trata-se do projeto NATAP Solidário, que consiste na oferta de kits de Natal que vai beneficiar dezenas de alunos daquela escola de São Vicente. E 14 mulheres formadas em serviços de alimentos e bebidas pelo Centro de Emprego e Formação Profissional em Santa Cruz receberam a carteira profissional, de acordo com a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género, Marisa Carvalho. O projeto, promover o empoderamento e a autonomia económica das mulheres, tem beneficiado mulheres e jovens em obterem qualificação e também a integrarem-se com mais facilidade no mercado de trabalho. Ariana Miranda conta-nos os detalhes. A formação foi ministrada durante 12 meses e beneficiou 14 jovens do município de Santa Cruz, capacitando-as em técnicas de manuseamento, preparação e serviços em alimentos e bebidas. De acordo com a presidente do ICEG, Marisa Carvalho, este projeto, em parceria com a Cooperação Espanhola, visa dotar as mulheres e jovens de ferramentas que lhes permitam ter acesso a mais oportunidades no mercado de trabalho. No âmbito daquilo que tem sido o nosso projeto, promover o empoderamento económico de mulheres e jovens, estamos aqui hoje para atribuir os certificados desta formação de 12 meses. Ela é uma formação mais longa, mas também mais capacitante, porque vai permitir a atribuição de um certificado válido em Cabo Verde e Portugal, e isto vai realmente permitir que hajam mais oportunidades, não só ao nível do mercado interno, como no mercado externo, e é esse o nosso objetivo, não é? Nós temos, com o grande apoio da Cooperação Espanhola, nós temos estado a capacitar várias mulheres e jovens em várias áreas de conhecimento, a pedido de muitas delas que têm a ver com as suas apetências, também experiências que tinham anteriormente. Então a ideia é realmente termos a oportunidade de garantir estas formações para que realmente possamos promover a autonomia, principalmente económica, das mulheres e dos jovens. As formandas reconheceram que a aquisição da carteira profissional é uma mais-valia na procura do primeiro emprego. Curso agora, normalmente, tudo fixe. Professores ensinaram com paciência, com tranquilidade, tudo que usa na harmonia. Curte bastante, empreende que eu uso, empreende fazer coquetel, empreende fazer pratos frios, pratos quentes, vários tipos de frango. Gostam de espera para entrar no mercado de trabalho, para pôr em prática tudo que os professores ensinaram. O ato do encerramento da formação teve lugar no Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Cruz. E a agência Cabo-Verdiano Notícias, Infopress, apresentou esta tarde aqui na Praia o seu plano de negócios de 2024-2027, um plano que teve de ser refeito, visto que o de 2019 não avançou devido à pandemia. O Oscar Monteiro testemunhou e traz-nos aqui os pormenores. O novo plano de negócios da agência Cabo-Verdiano de Notícias prevê, em primeiro lugar, sanar o passivo da empresa e depois investir no vídeo-áudio. Jair Fernandes, administrador único da Infopress, disse que o plano prevê mais 3 nichos de negócios que possam permitir a sustentabilidade da empresa. Eu gostaria de frisar pelo menos 2 ou 3 nichos de negócios. O primeiro tem a ver com a Infopress TV,
que o próprio plano aponta como algo necessário, considerando a abrangência territorial e a responsabilidade que a Infopress tem, por um lado. Por outro, a Infopress Academia. É preciso repensar o formato formativo, permita-me aqui a repetição, dos conteúdos selecionados através das universidades, mas também dos outros centros formativos, considerando a necessidade de termos aqui jornalismo especializado dentro e para a agência. Mencionar aqui a possibilidade que o plano oferece para trabalharmos nos vários conteúdos infográficos, ou seja, por que não a Infopress se posicionar enquanto produtor de live stream, por exemplo, ou por outro lado, produtor sim, neste caso, produtor de web conteúdos. Ou seja, há aqui um sem número de possibilidades que, em função do plano, iremos ver os vários eixos estratégicos e depois desenvolver em programas e projetos concretos, considerando o horizonte temporal e o investimento necessário para a sua materialização. Para isso, avança Jair Fernandes, a administração da Infopress vai precisar de um investimento de 60 mil contos para o arranque dos projetos em carteira. Estamos a falar no valor de 60 mil contos para um horizonte temporal de 3 anos. Ou seja, este investimento irá permitir, por um lado, sanar, pelo menos, em 3 anos não estaríamos a falar de lucro. Permite, por um lado, sanar, a partir deste investimento, sanar o grande passivo que a Infopress tem, criar as condições infraestruturais, mas também o investimento nos equipamentos necessários para cada nicho de negócio e não menos importante, que é o que o plano prevê, a formação e a contratação de formação da equipa que temos hoje, mas eventualmente contratação de alguns especialistas em determinadas áreas concretas. Falei há pouco da informática, criação de conteúdos voltados para a web. Daí que neste momento não temos esse saber fazer interno, há que investir, há que trazer pessoas de fora. Mas também da mesma forma que em relação aos conteúdos áudio e sobretudo conteúdo vídeo. Elaborado em parceria com a empresa Multiconsulting, o plano foi apresentado esta tarde na presença do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que tutela o setor da comunicação social, Lourenço Lopes. São 9 horas mais 27 minutos, 2 notas além fronteiras. A União Europeia vai começar a trabalhar num pacote de sanções a impor a colonos israelitas que ocupam ilegalmente territórios da Cisjordânia, disse hoje o ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, em Bruxelas. De acordo com as declarações do governante português aos chefes da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell colocou a questão ao Conselho de Negócios Estrangeiros, hoje reunido de forma informal e genérica. Salientando que nenhum dos Estados-membros se opôs, o chefe da diplomacia portuguesa em exercício apontou as etapas seguintes do processo, antecipando que a partir de agora vai começar o trabalho de delineação de um pacote de sanções sobre colonos na Cisjordânia que, aliás, tem beneficiado da complacência, se não mesmo de alguma conivência por parte das forças israelitas. A Assembleia Geral das Nações Unidas vai retomar amanhã, terça-feira, uma sessão de emergência sobre a situação na faixa de Gaza. A reunião ocorre depois de os Estados Unidos da América vetarem uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que pedia cessar-fogo humanitário, assim está certo. A carta foi assinada pelo presidente da Assembleia e representantes do Egito e também da Mauritânia. As autoridades pediram a retomada da reunião, invocando a resolução 377 da ONU, conhecida como Unidos pela Paz. O documento diz que a Assembleia Geral vai se reunir para fazer recomendações quando o Conselho de Segurança falha em exercer sua responsabilidade primária de agir conforme necessário para manter a paz e a segurança internacionais. E na ausência de um cessar-fogo e à luz das graves violações em curso do direito internacional, incluindo o direito humanitário e dos direitos humanos e também das violações das resoluções relevantes das Nações Unidas, a situação no território palestino, incluindo Jerusalém Oriental, especialmente na faixa de Gaza, está se deteriorando dramaticamente, disse a carta conjunta. Por isso é requerida a reunião. Os Estados Unidos, como já aqui fizemos referência, votaram uma resolução da ONU pedindo um cessar-fogo imediato em Gaza, em meio ao elevado número de mortos desde o começo da guerra. 13 países foram a favor da resolução, enquanto os Estados Unidos da América votaram e o Reino Unido se absteve. Já alcançamos 29 minutos depois das 19 horas. O mesmo é dizer, temos já 19 horas mais 29 minutos. É o fim de linha neste jornal.
Não sem antes informar o amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que vem de Portugal a bordo da aeronave da TACV. O aparelho está já nos céus do arquipélago e deve aterrar no aeroporto da Praia por volta das 20 horas e 5 minutos, ou seja, dentro sensivelmente de 35 minutos. O aparelho de TACV que vem de Lisboa deve aterrar aqui no aeroporto da Praia. Para a Ilha do Sal está prestes a chegar um aparelho da Best Fly, deve aterrar daqui a cerca de 5 minutinhos. O aparelho que está neste momento bem perto mesmo da Ilha do Sal. Pela via marítima temos neste momento a navegar o Dom Tututa, que já percorreu mais da metade da distância entre São Nicolau e a Ilha do Sal. O Dom Tututa que deve então aportar na Palmeira por volta das 21 horas e 30 minutos. Pelo sul temos o Criolla, que já está neste momento aqui na concha do Porto da Praia, se não mesmo atracado. Sim, o Criolla já está atracado, veio do sul das Ilhas Brava e Fogo, já está atracado ao Cais da Praia. Se tem compromisso com alguém que veio do sul da Brava ou então do Fogo, o Criolla já está aqui no Porto da Praia. Ficamos por aqui, obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Às 20 teremos em títulos os principais assuntos que marcaram este jornal com a Gracete Silva. Às 22, atualização informativa com a Bilu Rodrigues. Obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.